E aí, vamos estudar a lição? Olha aqui, hoje a lição fala sobre o calendário profético e é um calendário montado de acordo com o conteúdo revelado no capítulo 8 do Daniel e também no capítulo 9. Com este conteúdo revelado, a gente consegue construir este gráfico aqui dos 2.300 anos, que é a profecia das 2.300 tardes e manhãs, uma tarde e manhã, um dia, ou seja, 2.300 dias iguais a 2.300 anos. Quando é que começa a contagem dos 2.300 anos, pastor? Desde a ordem para restaurar e reedificar Jerusalém. Quando que historicamente isso aconteceu? Essa ordem para restaurar e reedificar Jerusalém? Aqui, filho, ó, 457 a.C., ou seja, no ano 457 a.C. começou a contagem dos 2.300 anos. Isso significa que terminou em 1844. Pastor, e a outra profecia das 70 semanas existente no livro de Daniel? 70 semanas? Interessante. Cada semana tem 7 dias. 70 semanas são 490 dias. Um dia é igual a um ano. Ou seja, é a profecia dos 490 anos, só que ela está dentro dos 2.300. Por quê? Porque há uma explicação por parte do anjo para Daniel dizendo: 70 semanas estão determinadas. A palavra determinada é shatak, é cortada. É como se o anjo estivesse dizendo assim: dos 2.300 anos, eu vou cortar 490 para te explicar um assunto importante. Que assunto importante? Ele dividiu esses 490 anos, para explicar esse assunto importante, ele dividiu em 3 vezes. Então, note, os 490 anos são separados dos 2.300, ok? Está inserido dentro, mas é explicado de modo separado. Esses 490 anos ele dividiu em 3 blocos, porque a gente entende muito a linguagem da prestação, né? Então dividiu em 3 vezes para a gente entender. A primeira vez equivale a esse período aqui de 49 anos. Tempo para a reconstrução do templo, provavelmente. Depois 62 semanas, 434 anos, que equivale ao período até o aparecimento do ungido, diz a Bíblia. E quando que ocorreu esse aparecimento do ungido? No batismo de Jesus Cristo. E aqui Jesus foi batizado exatamente no ano 27 da era cristã, significando exatamente o final das 62 semanas. Ou seja, deste período aqui apontado até encerrar a última semana, que são 7 anos, 7 dias, uma semana, 7 anos. E aqui começa esse último período de 7 anos dos 490, com o batismo de Jesus Cristo no ano 27. Na metade da última semana, na metade dos últimos 7 anos dos 490, Jesus então seria sacrificado. A oferta não precisaria mais ser apresentada no templo, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi sacrificado na cruz do Calvário. Então, na metade da última semana, 3 anos e meio depois do batismo de Jesus, que foi o aparecimento do ungido, aqui o Senhor Jesus é crucificado. E 34 anos, no ano 34 depois de Cristo, no ano 34 do nosso calendário, significa que as 70 semanas foram cumpridas e foi exatamente a ocasião em que Estevão foi apedrejado. O que restou então, já que ele explicou 490 anos dos 2.300, significa que faltam 1.810. E se você joga aqui, depois do ano 34, o término dos 490 anos, mais 1.810 para completar os 2.300, você chega de fato a 1.844. 1.844 termina os 2.300 anos. E a Bíblia diz, e o santuário será purificado. Ou seja, a purificação do santuário é exatamente a passagem do lugar santo para o Santíssimo, do nosso sumo sacerdote, que é Jesus iniciando o juízo investigativo. Esse calendário se constrói em cima da revelação da palavra. Deus revelou tudo nos mínimos detalhes e você acha que ele não está no controle da história? Por isso que quando Jesus nasceu, foi declarado pelo apóstolo São Paulo na plenitude do tempo, ou foi dito pelo próprio profeta ao escrever o Evangelho, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. O tempo cumprido? Que tempo cumprido foi esse? Da profecia das 70 semanas que anunciava o nascimento de Jesus Cristo. Top demais! Deus revelando tudo nos mínimos detalhes. Pode assistir esse vídeo 2, 3, 4, 5 vezes, decore isso tudo, que você vai ficar muito esperto no que diz respeito à análise da profecia bíblica dos 2.300 anos. Eu te coloquei de modo superficial aqui,
procura debulhar no teu estudo particular e que Deus te traga crescimento. Oremos. Obrigado, Deus, pela revelação da tua palavra e pelo calendário profético que nos traz segurança de que o Senhor está no controle de tudo, em nome de Jesus.